Olá, irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje, infelizmente, eu vou estar aqui falando acerca de um assunto que eu jamais pensei que eu estaria falando aqui no meu canal. É um tema que eu não tenho prazer nenhum em poder estar falando sobre isso. É lamentável, é muito triste, né? A gente ter que vir aqui no canal para poder fazer um vídeo denúncia e ter que citar alguns nomes aqui de alguns irmãos que, no meu modo de entender, eu penso que foram longe demais, né? ah, em falar acerca da minha pessoa, né? E de alguns outros irmãos que, como eu, pensam e têm procurado trazer ensinamentos bíblicos, né, em seus canais. Então, eu não teria problema nenhum, irmãos, de lidar com a situação de irmãos pensarem diferente de mim e de utilizarem seus canais, ou quer seja em qualquer outro lugar, para estar tentando refutar aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho ensinado. Não teria problema nenhum nisso. Eu acho que isso é normal, é natural, as pessoas discordarem umas das outras, né? Principalmente em temas escatológicos, irmãos, e muito mais de temas que estão relacionados ao reino milenar, que é um assunto do qual os apóstolos eles pouco falaram a respeito disso. Então, eu não teria problema nenhum em ver, né, alguns irmãos, inclusive, falando sobre aquilo que eu acredito, e inclusive citando o meu nome, tentando refutar aquilo que eu ensino, aquilo que eu acredito. Não acho que isso seria um problema, jamais. E principalmente se fosse feito de forma respeitosa, tá? Então não teria problema nenhum com isso, tá? Só para os irmãos saberem aqui como eu lido com essas questões, tá? Então, não sou o dono da verdade, tudo que eu acredito, eu tenho convicção, né? E procuro sempre estar me aperfeiçoando, buscando conhecimento, procuro sempre estar buscando da parte do Senhor, aperfeiçoar o conhecimento que eu tenho, e sei muito bem que tudo aquilo que nós, como igreja, hoje, conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque a verdade absoluta ainda não nos foi revelada, ainda não nos foi manifesta. Então eu tenho o pé no chão e maturidade suficiente para entender isso e saber que é, é importante a gente ter respeito para com os nossos irmãos que pensam diferente. É claro que todos nós sabemos também que existem alguns temas na palavra, né, que são verdades fundamentais, verdades que foram muito bem ensinadas de forma muito clara, né, pelos apóstolos, que são assuntos que nós devemos, é, temos obrigação de conhecer e, e ensinar, né, e defender. Então, ou seja, assuntos que estão relacionados à soteriologia, doutrina da salvação, eu acho que sim, né, nós todos temos obrigação de não só conhecer, como defender. Então, sabemos que esse é um tema que nós devemos sim defender e se possível for até, se preciso for, até fazer denúncias, né, de falsos profetas, de falsos mestres que estejam, por acaso, ensinando coisas que venham ferir a doutrina do evangelho, né? Então, a gente sabe que existe esse tipo de situação. Agora, quando se trata de irmãos que não ferem essas doutrinas fundamentais, irmãos que não ensinam heresias acerca da doutrina do evangelho apostólico, né? Que não ferem isso, mas que estão apenas divergindo em assuntos escatológicos, irmãos, convenhamos que isso não deveria ser um problema que levassem pessoas, né, pessoas que se dizem conhecedoras das Escrituras, né, não deveria ser um problema que levasse tais irmãos a se degladiarem nas suas redes sociais, fazendo acusações gravíssimas de que
irmãos que discordam deles em assuntos escatológicos, né? Se haverá ou não salvação na última semana, se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, se a Nova Jerusalém vai descer antes, no início do reino milenar ou no final do reino milenar, se o templo de Ezequiel é literal e vai haver sacrifícios literais ou não, que é algo que eu acredito que não será assim, não haverá um templo literal de Ezequiel com sacrifícios, enfim. Se essas questões que estão para além da segunda vinda de Cristo, né? Se elas são da forma como eu penso, ou da forma como outros irmãos pensam, isso deveriam ser assuntos que não deveria levar nenhum de nós a nos degladiarmos nas redes sociais. Eu acho que deveria haver um respeito, né? E eu, inclusive, acho que isso não deveria ser motivo de divisão. Não deveria ser por isso que irmãos que são sinceros, que estão buscando crescer na graça e no conhecimento, que deveria dividir, que deveria afastar uns dos outros, ou seja, não deveria ser algo que impediria a comunhão, né, de irmãos que pensam diferente em relação a esses assuntos. Por mais que haja alguma diferença muito brusca em relação a pensarmos totalmente diferente, né, de outros irmãos em relação a isso, tá? Eu acho que não deveria ser um problema. Por quê? Porque o mais importante, irmãos, é nós sermos cristãos de verdade, crermos em Cristo Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós conhecermos a sua palavra no sentido de buscar nos alimentarmos dia após dia e abençoar outros irmãos e darmos um bom testemunho, olharmos para a vida de Jesus, olharmos para a vida dos apóstolos e tentar imitar o máximo possível a maneira de Cristo e dos apóstolos viverem, né? Isso é o básico. Então, ou seja, se nós de fato cremos em Cristo, nós negamos a nós mesmos, né? Nós morremos com Cristo e, e, e temos um novo homem sendo gerado dentro de nós, ou seja, se nós nascemos de novo, estamos procurando andar em obediência, dando um bom testemunho, entendendo que pela graça nós somos salvos, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras, para que nós não nos gloriemos, mas que também, por outro lado, nós temos uma nova natureza de um novo homem que está sendo gerado dentro de nós e que temos obras das quais foram preparadas de antemão por Deus para que nós nela andássemos, que a fé sem as obras ela é morta, que nós entendemos essas coisas básicas, né, de que nós estamos aqui nesse mundo, né, como peregrinos e forasteiros e que nós temos que agradar aquele que nos chamou, que nada está garantido para nós. Nós tendo nós essa consciência, né, essa boa consciência de que temos que confirmarmos a nossa eleição por meio das nossas obras até o dia da vinda do Senhor, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, com o qual nós somos selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da expiação, que é o dia da volta de Jesus, porque até lá nós ainda não teremos garantido, né, a nossa salvação até lá, ou seja, temos que ser fiéis até a morte. Ou seja, se nós tivermos a consciência disso, e se nós estivermos vivendo uma vida digna de filhos de Deus, dando bom testemunho, amando ao Senhor e amando o nosso próximo, né? Não esmagando a cana quebrada, não apagando o pavio que fumega, procurando sermos mansos como Cristo manso e humilde de espírito, né? Procurando imitar a Cristo e imitar aos apóstolos, procurando dar um bom testemunho. E isso não tem nada a ver com ser bonzinho, isso não tem nada a ver com ficar anunciando uma mensagem de que Deus é só amor. Não, nós sabemos que Deus também é fogo consumidor, mas isso não faz de Deus um déspota, isso não faz de Deus, né, um tirano, mas sim um Deus que é sim um Deus que é fogo consumidor, mas que é misericórdia,
e que há um tempo determinado para todas as coisas, que ele é longânimo para com todos, querendo que todos se salvem, não que se percam, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Enfim, todas essas coisas precisam estar muito bem ajustadas em nós. Por que eu digo isso? Porque não havendo esse tipo de situações, irmãos, ou seja, não havendo em nós o oposto disso tudo que eu falei, né? Ou seja, aí então faz sentido, né? Eu acredito, não haver comunhão entre nós. Agora, se nós formos cristãos de verdade, estivermos dando sempre um bom testemunho, né? Procurando andar da melhor maneira possível na presença do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento, porque é que cargas d'água nós achamos que temos o direito de virmos em nossas redes sociais, aliás, cada um faz o que quer, né? Mas por que que a gente deveria agir assim, né? Vir nas nossas redes sociais para dizer que irmãos que pensam diferentes de nós, né, em relação a assuntos escatológicos, esses irmãos são filhos do diabo, né, que Deus vai colocá-los numa cama, eles vão ficar doentes, eles vão morrer se eles não se arrependerem e passarem a ensinar diferente disso, né? Irmãos que creem que a Jerusalém celestial descerá no início do reino milenar, né? Eles são antissemitas porque creem que a nova Jerusalém vão vir no início do reino milenar, então esses irmãos têm que morrer porque eles são antissemitas, eles vão morrer se eles não se arrependerem. Irmãos, isso é loucura, isso não faz sentido nenhum, isso é loucura, para não dizer coisa pior. Então, pessoas que estão dizendo isso nas redes sociais, né, são pessoas que são desequilibradas, são pessoas que não levam em conta o testemunho, né, não levam em conta se essas pessoas que creem assim como eu, né, que estou ensinando isso, que creio que a Nova Jerusalém sim descerá no início do reino milenar, não sou antissemita, muito pelo contrário, eu amo os judeus, eu prego o evangelho para os judeus, me esforcei em fazer 2 anos de hebraico, né? Estudei hebraico, tenho diploma de hebraico para ler e escrever. Eu não falo hebraico, não falo hebraico suficiente para poder, vamos dizer assim, ser fluente no hebraico, mas eu sei ler e sei escrever, e sei ter algumas poucas conversas pequenas, o suficiente para poder evangelizar um judeu. Então, eu até preciso voltar a estudar hebraico, porque eu gostaria muito de poder falar hebraico para poder evangelizar de uma forma mais eficaz. No entanto, com pouco hebraico que eu aprendi, e eu aprendi para isso, para evangelizar os judeus, que aqui em Nova York, onde eu moro, tem muito judeu, e eu já tive vários êxitos com isso, né? É claro que misturando o inglês com o hebraico, mas eu já ganhei alguns judeus para Jesus aqui, no meu trabalho aqui em Nova York, evangelizando judeus. Eu já falei sobre isso, mas eu poderia, em um outro vídeo, até gravar só falando todos os judeus que eu já ganhei para Jesus aqui no meu trabalho. Então, eu amo judeus. E a prova disso é que eu fui estudar hebraico apenas para poder evangelizar os judeus. E já ganhei pelo menos mais de 10 judeus para Jesus. Eu acho que pelo menos uns 10 judeus já se converteram no meu carro, para a glória de Deus eu posso dizer isso. Então eu tenho feito alguma coisa em relação aos judeus. Agora, eu não sou antissemita, eu só tenho um entendimento diferente de muitos irmãos que acreditam que no reino milenar de Cristo, né, haverá um Israel natural, carnal aqui, né, na terra, um Israel eleito, carnal na terra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus só tem um povo, e o nome desse povo é Israel, que hoje se chama igreja. Tá? Israel, formado por judeus e gentios. Esse é o Israel de Deus que vai herdar as promessas que foram feitas aos patriarcas. É um Israel, né? É um único Israel, ele não foi substituído
e também não foi dicotomizado, não foi duplicado. Não, Deus não tem um outro povo que substitui o Israel, como creem os aliancistas, né? Igreja Católica, enfim, muitos que pensam assim. Israel foi substituído pela igreja, isso não é verdade, mas também Israel não foi colocado de lado para que a igreja agora entrasse em cena, e aí então Deus teria dois povos eleitos, né? Israel e a igreja. Também não creio nisso, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina nem o supersessionismo, que é a doutrina da substituição, e nem o dispensacionalismo, que é a doutrina que diz que Deus tem dois povos eleitos. Não. Deus tem um só povo eleito, esse povo é Israel. E esse povo de Israel, ele foi reduzido, tá, em dois momentos. Quando a casa de Israel foi rejeitada, e aí ficou só a casa de Judá, e depois foi reduzido de novo quando Jesus esteve aqui em carne, e só os remanescentes permaneceram nesse Israel de Deus, e a casa de Judá que não creu foi cortada, como a casa de Israel havia sido cortada no passado. E aí então Israel foi reduzido, diminuído, e agora, quando Jesus ressuscita, ele começa a trazer a casa de Israel agora voltando como gentios, e depois a casa de Judá vai voltar na última semana, tá? Isso é uma questão de prioridades, não significa que Deus não pode estar salvando os judeus agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que só existe um Israel. Como Paulo diz em Romanos 11:12, Israel foi diminuído, né? A diminuição de Israel é a riqueza dos gentios. Ou seja, Israel foi diminuído. Deus não rejeitou Israel, nem dicotomizou, e agora Deus tem dois povos eleitos. Não, Deus só tem um Israel, e esse Israel é o mesmo, desde o início. Só que quem vai herdar, né, são os eleitos remanescentes que creem, são aqueles que viveram pela fé e morreram pela fé, né, mesmo ainda sem terem alcançado a promessa, como diz Hebreus 11, que muitos morreram pela fé sem terem alcançado a promessa, mas alcançaram um bom testemunho diante de Deus. Né? Então, e esse bom testemunho diante de Deus faz com que no dia da ressurreição eles vão ressuscitar como Israel de Deus, junto com aqueles que vão ser transformados se estiverem vivos e forem fiéis, achados fiéis. Então, esse é o Israel de Deus, eu penso assim. Então, outros irmãos, né, não pensam assim, estão ensinando aí com muitos argumentos, né, que existem dois Israel eleitos. Né? Um espiritual, que é a igreja, e o outro carnal, que no reino milenar vai ser um glorificado e o outro vai ser não glorificado. Aqui no reino milenar, o que está tudo bem. As pessoas pensarem assim, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, elas pensam assim e não tem problema algum. Agora, nós pensamos diferente, eu penso diferente. E isso não me faz um antissemita, porque prestem atenção, irmãos. Esses irmãos que pensam diferente de mim, todos eles sabem que na última semana, né, os profetas todos falaram que uma grande quantidade de judeus vão morrer. E esses mesmos judeus que eles dizem que vão morrer, eu também digo que vão morrer, porque são aqueles que vão ser mortos por causa da ira do Senhor. Então, todos esses que os profetas falam que vão morrer na última semana, eu também digo que vão morrer, porque está lá, os profetas dizem isso. E esses irmãos que pensam diferente da gente sabem disso, e eles ensinam isso nos canais deles, que esses judeus vão morrer. Então, todos esses judeus que estão ali sendo profetizados pelos profetas, que vão morrer por causa da ira do Senhor que vai vir sobre eles, porque eles são rebeldes, são casa rebelde, porque eles não vão crer nas duas testemunhas, vão se levantar contra o povo de Deus, inclusive, vão se juntar com o povo da besta, vão ser israelitas naturais apóstatas, eles vão morrer. E não vão morrer porque eu sou antissemita, porque eu não creio que Deus pode salvá-los. Não, é porque eles resistem e vão resistir até o fim. Esses aí são aqueles que estão descritos nos profetas. Agora, há aqueles que são remanescentes que os profetas falaram que vão estar vivos e que não vão adorar a besta, que não vão
endurecer o coração, que vão crer, né, na pregação das duas testemunhas, que vão ser salvos. Aí esses irmãos dizem que esses judeus vão ser um Israel carnal no reino milenar e não parte da igreja glorificada. Mas eu digo que esses mesmos judeus, todos eles, se forem 144 mil ou se forem 1 milhão de judeus, se forem, seja lá quantos forem, não importa, esses são os remanescentes que os profetas falaram que vão restar. E aí eles dizem que eles são um Israel carnal e eu digo que eles são parte da igreja. Agora, qual que é pior e qual que é melhor? O que que é pior e o que que é melhor? É pior da forma como eu penso? Que esses judeus que vão estar restando na última semana, que é os mesmos judeus que esses irmãos estão dizendo que vai restar, que eles dizem que vai ser um Israel carnal, eu estou dizendo que não, que eles vão ser parte da igreja glorificada. Quem é que está ensinando algo aqui pior para os judeus, se fosse parar para pensar? É claro que são esses irmãos que estão nos acusando de antissemitas, né? Mas tudo bem, não tem problema, até aí está tudo bem, porque é só uma questão de interpretação, né? Não há problema algum eles pensarem assim. Agora, nos acusar de antissemita é que não pode, porque isso é uma acusação grave, né? E é algo que é sujo da parte desses irmãos. E esses irmãos têm agido, que eu estou ouvindo aqui, e eu vou falar o nome deles, não se preocupe. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Esses irmãos estão fazendo isso, eles estão jogando baixo, estão agindo como pessoas que não são cristãos. Eu estou dizendo, olha, não coloque palavras na minha boca, irmãos. Eu não estou dizendo que eles não são cristãos, mas estão se comportando como pessoas que não são cristãos. Eu não estou dizendo que eles não são irmãos, eu não vou dizer que eles não serão salvos, não vou dizer nada disso. Eu só estou dizendo que o comportamento que eles estão tendo não são comportamentos dignos de irmãos, de cristãos. Eles estão se comportando como pessoas que não são irmãos. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, por quê? Porque estão nos acusando de antissemitismo, uma falsa acusação que eu mostrei agora para os irmãos, que é uma falsa acusação. Porque o fato de nós entendermos que esses judeus que vão restar, né, e que vão ouvir a pregação das duas testemunhas na última semana, que eles vão estar entrando no reino milenar como igreja, não me torna um antissemita, muito pelo contrário, me torna alguém que está querendo o melhor para eles. E o que é melhor do que se tornar parte da igreja glorificada, irmãos? Então eu creio que até o último momento, antes da volta de Jesus, essas pessoas poderão se converter. É claro que a pregação das duas testemunhas termina na metade da última semana, e provavelmente, muito provavelmente, é até ali que eles poderão se converter, até quando terminar o ministério das duas testemunhas, o que será suficiente. Irmãos, Deus vai dar o que há de melhor para que os judeus se convertam. Deus quer que os judeus se convertam. Ele vai fazer de tudo, né? Porque Deus sabe que os judeus pedem sinais, eles precisam de sinais. Deus vai dar sinais, vai levantar duas testemunhas, né, para estar fazendo sinais e prodígios para que eles se convertam. Deus vai fazer o que ele pode fazer de melhor para que os judeus se convertam. Irmãos, imagina, quem não se converter com uma pregação das duas testemunhas com sinais, prodígios e maravilhas, irmãos? Quem resistir a essa pregação, irmãos, não é digno de entrar em reino nenhum, né? Então esses aí são aqueles que os profetas dizem que vão morrer. Porque, como disse Jeremias em Jeremias 6,30, eles são prata rejeitadas, porque são casa rebelde, como diz Ezequiel, porque vão resistir até o final. Esses são os que os profetas dizem que vão morrer, tá? Então, são os mesmos que esses irmãos estão dizendo, sabem, melhor dizendo, que vão morrer. São aqueles que estão determinados para morrer, para serem desarraigados. Por quê? Porque são casa rebelde, não vão crer. Agora, os que vão ouvir a pregação das duas testemunhas e vão crer, esses irmãos dizem que serão um Israel carnal, que vai estar servindo a igreja no reino milenar, mas eu digo que serão parte da igreja. Então, essa é a forma como eu acredito.
tá bom? Só existe um Israel eleito, e esse Israel se chama igreja, hoje, né? Mas é o Israel, é o mesmo Israel lá dos patriarcas, ele não mudou, e a igreja foi enxertada nele. Os ramos que não creram são cortados, os ramos rebeldes são cortados, simples assim. E aí, então, esse é o Israel de Deus. Eu creio assim, que depois da plenitude dos gentios vai vir uma plenitude dos judeus e vai ser enxertado na sua própria oliveira. É a misericórdia que está sendo dada para a casa de Israel hoje, que somos nós gentios que estamos se convertendo, vai ser dada para a casa de Judá também no tempo do fim. Isso é maravilhoso. Ah, mas tem texto ali, tem texto aqui. Irmãos, cada um pode criar uma doutrina com alguns textos que não são claros, e aí não por maldade necessariamente, mas porque na cabeça dela aquilo faz sentido, ela pode pegar um texto, alguns textos e colocar a sua forma de enxergar aqueles textos e interpretar uma coisa que não necessariamente é a verdade. Então, por causa disso, é que nós temos que pegar leve, que a gente tem que ir devagar na nossa denúncia ou na nossa refutação. Porque a gente pode refutar, a gente pode até denunciar, né? Mas chegar ao ponto de, por causa de assunto escatológico, de irmãos que pensam como eu, em relação a esse tema e outros, né? Eu acredito que haverá salvação na última semana. Eu acredito que os judeus que vão restar na última semana vão fazer parte da igreja, e que não haverá dois Israel no reino milenar, mas apenas um, conforme diz Ezequiel 37. E eles nunca mais serão dois povos, nunca mais serão dois reinos, mas um só. Só haverá um Israel. Eu não acredito que haverá dois, um só. Essa questão de pó da terra, ou areia da praia e estrelas do céu, eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mas eu já tenho falado que não se trata de dois Israel, mas sim de duas fases, né? Duas fases, isso vai ficar muito claro. É um Israel só, primeiro como areia da praia do mar, depois como estrelas do céu. Isso irmãos, basta ser honesto às escrituras que você vai ver isso claramente, tá? Isso aí é o que está dito nas escrituras. Você nunca vai ver nenhum texto na Bíblia falando que o Israel como areia da praia do mar vai estar herdando alguma coisa. Você não vai ver isso. Você vai ver que o Israel que é como areia da praia do mar, ainda que ele seja como a areia da praia do mar, só o remanescente será salvo. Você vai ver que o Israel que é como a areia da praia do mar, né? Quando ele chega a esse estado de ser como a areia da praia do mar, chega o momento do arrebatamento, que é Oséias capítulo 1, do verso 10 ao 11. Quando Israel chega ao ponto de estar como a areia da praia do mar, né? Chegou o momento do arrebatamento dos filhos de Judá e dos filhos de Israel, que é a casa de Judá, e a casa de Israel, que é a igreja, judeus e gentios. Mas olha lá o texto de Oséias 1, para você ver que quando diz que Israel será como a areia da praia do mar, é o Israel que está alcançando misericórdia e que está voltando. Tanto é que quando vai falar isso, Oséias ele vai dizer, então no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, ali se lhes dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Para esse Israel que se tornou como a areia da praia do mar, que está voltando. E quando ele se torna como a areia da praia do mar, então esse Israel que é como a areia da praia do mar vai ser arrebatado e ser transformado como as estrelas do céu. E aí no lugar onde foi dito, vós não sois meu povo, ali se lhes dirá, vós sois povo de Deus, né? E filhos do Deus Altíssimo. Mas aí a gente sabe que ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo, ou seja, só o remanescente será glorificado e transformado como as estrelas do céu. Então, isso é um assunto à parte, eu vou falar em um outro vídeo sobre isso, mas, enfim, se as pessoas pensam diferente disso, acreditam que a areia da praia do mar está falando de um Israel carnal no reino milenar, e estrelas do céu como um Israel glorificado, tudo bem, não tem problema. Acho que, inclusive, é até difícil pensar isso, né? Porque para isso acontecer, os judeus do tempo do fim, na última semana, teria que ser um povo
uma multidão incontável como a areia da praia do mar, né? Porque aí eles iriam entrar no reino milenar, iria entrar no reino milenar uma multidão como a areia da praia do mar, de judeus carnais entrando no reino milenar. Mas a gente sabe, de acordo com os profetas, que os judeus que vão ter que vão restar no tempo do fim, na última semana, vão ser poucos. Vai ser poucos. É um pouco só. Não é uma multidão como a areia da praia do mar. Então não faz sentido. Só faz sentido isso, irmãos, quando a gente para pensar que esse Israel que se torna como a areia da praia do mar é o Israel em Cristo que está nascendo de novo, que está voltando e que está ainda nesse corpo de carne. Em todos esses 2000 anos, esse Israel como a areia da praia do mar está voltando, a casa de Israel que está voltando, né? Que é como a areia da praia do mar, que está espalhada no mundo inteiro durante 2000 anos, nascendo, morrendo, os que estão mortos já aguardando o Senhor, e aí vão se tornar como as estrelas do céu no dia da ressurreição e no dia do arrebatamento. Aí faz sentido, que é uma multidão incontável, né? Aí sim. Então, irmãos, mas não tem problema pensar diferente. Agora, o que não pode, irmãos, é por causa disso, vir aí, essas pessoas irem nos seus canais e começarem a citar meu nome, citar nome de outros irmãos que pensam como eu, né? Como o Israel, né? O Tiago Tis, outros irmãos, inclusive até agora, estão citando aí, que pensam como nós nesse assunto, nesse tipo de entendimento aí, desse tipo de tema, melhor dizendo, né? O que não pode é vir esses irmãos que pensam diferente da gente acharem que podem ir nos seus canais, citarem os nossos nomes e dizer pra gente, e dizerem, melhor dizendo, que nós somos antissemitas. Isso é muito grave, irmãos. Isso, inclusive, é caso de polícia, se for se a pessoa quiser, né? Eu não vou fazer isso jamais. Acho que não é por aí. Mas isso é até caso de polícia. Isso é uma acusação muito grave. E ficar dizendo por aí, irmãos, que nós somos filhos do diabo, essas coisas assim, desse nível, dizendo que nós somos apóstatas, hereges, falsos profetas, né? E que Deus vai nos matar, porque se nós não nos arrependermos de estar ensinando que a Nova Jerusalém vai descer no início do reino milenar, nós somos antissemitas e que Deus vai nos matar por isso, porque a Nova Jerusalém vai descer no início do reino milenar. Onde a gente vai parar com isso? Isso é loucura. Isso é algo muito, muito, muito sério, irmãos. As pessoas que estão falando isso estão dizendo que nós vamos ser, que Deus vai nos matar. Que Deus vai nos matar porque nós estamos ensinando isso, que nós somos antissemitas. Nós somos filhos do diabo. Irmãos, que loucura. Essas pessoas não param para pensar. Diz que a gente é filho da besta, né? E que a gente vai morrer, e que a gente vai ficar numa cama, que a gente vai adoecer. Que loucura isso, irmãos. Então isso é uma loucura muito grande. Então isso não faz sentido nenhum. Eu tenho que vir aqui, irmão, no meu canal, que é um canal que eu quero sempre estar só utilizando para trazer ensinamentos da palavra. Mas por que eu estou vindo aqui? Não é porque eu estou ofendido. Não, tudo bem. Quer falar isso? Pode falar, né, acerca de mim. Não tem problema. Né? Embora eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um mau testemunho, um falso testemunho, né? Mas é porque tem muitos irmãos que estão ouvindo isso e acham que isso está tudo bem, que isso é normal. E não é normal, irmãos. Não é normal isso. Porque essas pessoas não estão levando em conta o testemunho da gente, não estão levando em conta aquilo que importa de fato, se a gente é crente ou não é de verdade, se a gente tem um bom testemunho ou não, né? Quem somos nós, né? Então essas pessoas não levam em conta nada disso, que são as coisas que realmente importam. Agora, por causa de questões escatológicas, esses irmãos começaram a fazer isso. Então não é uma questão só de refutar, irmão. Se fosse só refutar, não tem problema nenhum. Eu jamais viria aqui para gravar um vídeo para
ficar aqui debatendo, e não faria isso, não é meu feitio, eu não acho que isso seria um problema, tá? Enquanto Jesus não voltar, haverá diferença de pensamentos, não tem problema nenhum, tá? Então eu acho só perigoso esse tipo de pessoa estar por aí falando essas coisas nas redes sociais, porque isso está causando divisão, confusão, isso está, inclusive, fazendo com que muitos irmãos tenham esse mesmo tipo de atitude, né? Esse tipo de atitude beligerante, sabe? Agressiva contra irmãos, repito, irmãos, né? Então eu acho isso um absurdo, irmãos. Então é por isso que eu estou vindo aqui gravar esse vídeo no meu canal e estou muito triste de ter que estar fazendo isso. Mas infelizmente esses irmãos estão indo longe demais, tá? São acusações muito graves, e que não fazem o menor sentido, tá? Então por isso eu estou vindo aqui, tendo que falar isso, porque infelizmente esses irmãos foram longe demais. O nome desses irmãos eu vou falar, é o irmão Luiz, né, Shimoyama, do canal Reino Eterno, o qual eu já fui amigo dele, embora ainda que foi um período curto, mas no tempo em que eu fui amigo dele, eu fui amigo dele de verdade, né? Eu penso que talvez ele também tenha sido, embora nós não sejamos mais amigos, muito por causa desse tipo de atitude, né? De serem irmãos radicais, né? Ou seja, que para ter comunhão com eles precisa de pensar exatamente como eles, né? Então, assim, é complicado, não tem como, né? Você ter comunhão com alguém que não quer ter comunhão com você porque você pensa diferente dele em assuntos escatológicos, né? E o irmão Márcio Leotério, né, do canal Efraim, que eu considerava como meu melhor amigo, infelizmente, né, recentemente agora, resolveu, a exemplo do Luiz, gravar alguns vídeos fazendo uso do meu nome, acusando a mim e outros irmãos, né, que pensam como eu, também, não só refutando, porque se fosse refutando, eu repito, não teria problema nenhum, mas que está aí fazendo as mesmas acusações, né, as mesmas acusações que eu acabei de dizer aqui, que o Luiz está fazendo em relação a nós, com esse mesmo linguajar, né, um linguajar feio, um linguajar, né, assim, que eu fico com vergonha, porque usar palavras, irmãos, como estúpido, como tolo, estúpido, né? Sei lá, outras palavras aí que eu não quero nem falar. Palavras feias, sabe? Nos acusando de filhos do diabo, filhos da serpente, falso profeta, herege, apóstata, irmãos, por causa de questões escatológicas. Esses irmãos estão, assim, é uma tristeza para mim, irmãos, porque eu estou tendo que vir aqui falar isso. Eu, sinceramente, assim, fico até sem jeito. O irmão Márcio, eu sempre tive um carinho, uma consideração muito grande por ele. Não havia problema nenhum para mim pensar diferente de mim em alguns pontos. Não teria problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, irmãos. A gente não é perfeito, a gente não sabe tudo. Irmãos, isso é muito triste, é muito lamentável, irmãos, muito lamentável. Mas esses irmãos, eles estão tendo um comportamento muito estranho no meu modo de entender, porque dá a entender para mim que eles pensam que eles são já as duas testemunhas que foram escolhidas, estão se comportando assim como se fossem os profetas da última hora e que tudo que eles aprenderam é a verdade absoluta. Quando até eles mesmos mudam muitas coisas, basta pegar os canais deles aí desde o início e começar a ver que mudam de pensamento em vários pontos, irmãos. Eles mesmos, se eles fossem radicais com o passado deles, eles teriam que falar as mesmas coisas para eles mesmos, porque eles mesmos mudam de opinião várias vezes. Então é algo natural, isso só prova que eles não são pessoas que foram escolhidas dentre toda a raça humana, né, para estarem aí anunciando uma verdade absoluta. Isso só prova isso, porque se fossem
eles estariam recebendo tudo certinho, 100%, né? Como os profetas e os apóstolos, mas não, são pessoas apenas, irmãos em Cristo, que estão crescendo na graça e no conhecimento, né? Com as suas dificuldades, com as suas barreiras, com suas limitações, com as suas idiosincrasias, com tudo isso, como eu, como qualquer um outro irmão, né? Mas infelizmente estão tendo um comportamento narcisista, de que só eles têm a verdade, que eles têm a verdade absoluta, e de que só eles estão certos, e que não estão errados em nada, e querem dizer e ditar como é que tem que ser 100%, de forma ditatorial, né? E as coisas não são assim, irmãos. Como eu disse, repito, a verdade hoje ela não é absoluta. Em parte nós conhecemos o que nós conhecemos. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos colocar o pé no chão. Esse tipo de espírito não pode ter lugar no meio da igreja, irmãos. Não pode ter lugar no nosso meio. Era para a gente estar todo mundo vivendo em comunhão. Ah, mas eu não posso ter comunhão com o irmão A, porque ele está vendendo curso na rede social. Irmão, tudo bem. Eu vou ser bem sincero e vou colocar a minha posição aqui, tá? Eu vou me posicionar aqui. Vou dizer aqui como eu penso. Eu penso que sim, é errado vender a palavra de Deus. Ponto final. É errado vender a palavra de Deus. Eu não vendo a palavra de Deus, eu nunca vendi. Moro nos Estados Unidos há 26, 27 anos e ralo todos os dias, 14, 15 horas todo dia. Hoje é domingo, irmãos, estou chegando do meu trabalho agora. Trabalhei hoje, trabalhei ontem, estou trabalhando 6, 7 dias por semana, porque a vida no mundo todo tá cara, tá difícil, e eu preciso trabalhar. E sempre trabalhei, sempre vivi do suor do meu rosto. E mesmo quando eu estive à frente de igreja, eu sempre trabalhei. Mesmo quando eu fui pastor itinerante, eu sempre trabalhei. Tá? Então eu posso dizer isso, eu nunca vendi a palavra de Deus, nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Então eu sou contra sim. Agora, irmãos, eu não acho justo, eu suspeito que essas pessoas que eu estou denunciando aqui, elas pegam esse caso desse irmão que anda comigo e que tem lá uns cursos no seu canal, né, que eu ainda nem sei exatamente como que ele elabora 100% isso, mas o pouco que eu vi, eu entendi que não se trata, até porque, irmãos, não se trata de alguém que é mercenário, até porque antes disso, eu conheço ele já o suficiente para saber quem ele é. Então eu dei a ele esse crédito, por quê? Porque eu vejo que ele é um crente, um irmão crente, com um ótimo testemunho. Estou falando aqui do irmão Tiago Ties, que é meu amigo, que eu aprendi a amar, aprendi a gostar. É um irmão que tem lá o canal dele, e ele tem desejo de viver da obra, ele quer fazer a obra de Deus, ele tem um amor pela obra de Deus, é uma pessoa que tem um coração, poxa, um coração grande, irmãos, dá um ótimo testemunho, aí porque ele tomou essa decisão de colocar ali alguns cursos no canal dele, então quer dizer que ele é igual o Edir Macedo, ele é igual, sei lá, quem aí que está fazendo o comércio, que quer enriquecer. Não, o irmão Tiago, até onde eu sei, ele é humilde, mora numa casa simples, nem sei se a casa é dele própria, mora lá com muita dificuldade, passa dificuldade, sempre trabalhou, e que ele está entendendo que nós estamos no tempo do fim e que está querendo fazer alguma coisa e queria poder estar só vivendo da obra. Até onde eu sei, ele deixou de trabalhar, ele tinha o trabalho dele, agora ele está querendo ter tempo para poder só ficar na palavra, só ficar ensinando a palavra. E ele tem chamado para ensinar a palavra. Eu só não necessariamente tenho, se fosse eu no meu caso, eu não necessariamente faria da mesma maneira como ele está fazendo. Agora, isso não significa que por causa que ele está fazendo dessa maneira, ele é um mercenário. Ele não é. Ele não é um mercenário, ele é um irmão em Cristo que eu amo e que eu estou fazendo essa defesa assim para ele, que eu acho justa, porque ele tem sido acusado por esses irmãos e por outros de forma injusta.
Então, irmãos, é muito fácil falar, tá? É muito fácil falar. Agora, eu acho que se fosse eu, faria diferente. Agora, por causa disso, eu vou condenar o irmão por causa disso? Não, ele é uma bênção. É um irmão que é uma bênção, humilde, cara, um camarada humilde, tem um conhecimento maravilhoso da palavra, tem amor, tem misericórdia pelas pessoas, dá bom testemunho. E, irmãos, o tempo vai mostrar as coisas, irmãos, sabe? Então, assim, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui. Entre ter comunhão com o irmão que o irmão Tiago Tis, que tem os seus cursos lá no canal dele, tá? Porque ele acha necessário, né, para ele sustentar a sua família, mas é um irmão que dá bom testemunho, que tem amor pela obra, que ama a Cristo, que ama os irmãos, que é misericordioso, tá? Que não esmaga a cana quebrada, que não apaga o pavio que fumega, como esses irmãos que estão fazendo aí. E entre ter amizade com o irmão Tiago, que é assim, que está nessa situação, e ter amizade e comunhão com irmãos como o Luiz, que fica aí batendo em todo mundo, matando com a língua todo mundo, infelizmente, irmãos, né? O irmão que fica amaldiçoando todo mundo, que não tem paciência para falar com ninguém, irmãos, que pensa diferente dele. Vai lá você no canal dele fazer um comentário que discorda com ele para você ver o que é que acontece com você. Seja quem você for. Então, um irmão que acha que não tem nenhum pastor que é bom, que nenhuma igreja presta, que todas as igrejas estão ruins. Irmãos, existe muita coisa errada. E muito pastor que está tudo errado, que está fazendo tudo errado. Sim, a igreja precisa de uma restauração, né? Uma pessoa que faz isso, entre ter uma amizade com o Tiago Tisse e ter uma pessoa que não faz comércio, como o Luiz, né? Mas que mata com a língua os seus irmãos, não tem misericórdia de ninguém. Eu prefiro ter amizade com o irmão Tiago. Eu prefiro ter comunhão com o irmão Tiago. É simples assim. Eu prefiro ter comunhão com o irmão que ele diz que faz negócio e que é mercenário, e eu sei que não é. Tá? Eu sei que não é, eu sei que ele é um irmão pobre, com dificuldades, e que está fazendo isso porque apenas quer estar podendo ter o tempo dele totalmente disponível, e eu tenho orado por ele, eu tenho pedido muito a Deus por ele, para que Deus abra as portas, que coloque muitas pessoas abençoadas no caminho dele, para abençoar o ministério dele, para que ele não precise ter que vender cursos, né? Se é que essa é a palavra certa, não sei, mas vender cursos no canal dele. Pronto, falei. Eu oro a Deus pedindo, porque ele é um menino que tem um coração grande e que está sendo injustiçado, sim, porque ele não é um mercenário. Ponto. Falei. É um irmão que eu tenho aprendido a amar. Então, todas essas pessoas que estão aí sendo que estão agindo dessa maneira, acusando o irmão Tiago, eu digo isso. Vocês estão sendo injustos, tá? Ele é uma ótima pessoa, um irmão abençoado que eu amo, estou aprendendo a amar a cada dia, tá? É uma pessoa de Deus. Então, irmãos, ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas somos crentes, irmãos. Amamos a Deus, amamos o próximo, estamos lutando para a gente poder vencer, dar bom testemunho, e a gente tem que ter misericórdia, irmãos. As coisas não são assim, não, né? Irmãos, eu prefiro ter misericórdia do que sair cortando cabeças. Jesus está voltando, irmãos. Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? Essas pessoas estão se comportando aí como se fossem já glorificados, pessoas glorificadas, já tivessem o seu lugar lá garantido no reino, e não é assim não, irmãos. E eu quero que vocês também estejam lá. Eu quero que vocês todos, Luiz, irmão Márcio e outros irmãos aí que também já falaram da gente, tá? Né? E que falaram não no sentido de refutar o que a gente crê, mas no sentido de acusar dessa forma. Então, irmãos, eu termino esse vídeo aqui, que já ficou longo demais. Infelizmente, eu tive que fazer isso. Infelizmente, eu tive que vir aqui no meu canal para falar isso, para fazer essa denúncia. E repito, irmãos, é uma pena isso, é lamentável isso. Infelizmente, esses irmãos, para mim, já foram muito queridos, que eu estou denunciando aqui. Eu já aprendi, inclusive, muita coisa boa com eles.
mas infelizmente eu vejo que eles estão num caminho muito ruim, né? E eu vejo muita soberba, sim, vejo muita soberba, eu vejo um pouco de narcisismo, sim, infelizmente eu vejo. E eu acho que todos vocês que estão acompanhando os canais devem orar por todos nós e principalmente por esses irmãos, para que Deus possa abrir os olhos deles e eles possam se arrepender disso e voltarem atrás. Eu, irmãos, o que eu posso dizer é que eu já procurei, é, é, eu já procurei esses irmãos para falar com eles, e principalmente o irmão Luiz, e para inclusive dizer para eles, inclusive para pedir perdão se eu fiz alguma coisa para ele, né? E inclusive para dizer que eu perdoo ele por tudo aquilo que ele falou de mim, tem falado de mim. E perdoo mesmo, não é da boca para fora, tá? E que do que dependesse de mim, inclusive dava até para ter comunhão, desde que mudasse esse tipo de espírito, de mentalidade, né? Ou seja, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, né? Pode pensar diferente de mim nessas questões, mas tem que ser crente, precisa dar bom testemunho, precisa ser manso, precisa ser humilde como Jesus, precisa ser misericordioso, precisa ter compaixão, porque isso são características básicas de um cristão, né? Então, do que dependesse de mim, não teria nenhum problema, tá? Mas cada um sabe aquilo que tem que fazer, né? Infelizmente, não foi possível, mesmo tentando, não foi possível a gente ter comunhão. Da minha parte, eu fiz o que eu pude. Agora, esses irmãos acham que nós não somos dignos da amizade deles, acham que nós não somos dignos da comunhão com eles. Amém, amém, não tem problema nenhum. A vida segue e nós seguimos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é edificar vidas. E eu peço perdão aos irmãos se por acaso você ficou triste com esse vídeo. Eu também fiquei triste, infelizmente é um vídeo necessário. E eu peço que você tenha é, o, que você tenha um coração aberto o suficiente para poder tentar entender que eu só falei aquilo que realmente está no meu coração e acredito, e que eu acho que nós todos deveríamos, irmãos, procurar pôr a mão na consciência e de que nós não somos melhor do que ninguém e que nós estamos de pé pela misericórdia do Senhor, irmãos, e que a graça de Deus que nos sustenta e que nós temos que perdoar e suportarmos uns aos outros em amor. Então, até esses irmãos que eu estou citando aqui, poderia citar outros, mas que por algum motivo eu prefiro não citar agora. Se um dia eu achar que for necessário, eu vou citar. Espero que não. Espero que esses outros irmãos que eu não citei aqui também não tenham mais esse tipo de conduta. Mas eu diria que esses irmãos que eu citei aqui, eu não teria problema nenhum em voltar a ter comunhão com eles. E não teria problema mesmo, nenhum. Tá? Não precisam pensar como eu. Então é isso, irmãos. Eu, infelizmente, tive que vir aqui no meu canal para falar sobre isso. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Espero que em breve, né, todos nós venhamos estarmos juntos em comunhão, a Igreja de Cristo, todos aqueles que amam a Deus, né, venham estar juntos, suportando uns aos outros em amor, né? Essa é a minha oração, que Deus possa nos unir. Há quem diga, né, que é no meio das tribulações que a igreja se une. Quem sabe, né, a última semana ela não precisa começar para todos nós, né, entendermos quem a gente é, que a gente não é nada, né, que a gente não é coisa nenhuma. E aí então, quando a gente estiver lá no pó, né, aí a gente vai poder reconhecer que nós somos um em Cristo, um só corpo em Cristo. Somos diferentes, temos chamados às vezes diferentes, mas em Cristo nós somos um. Tá bom, irmãos? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês, mas é isso. Eu tive que fazer esse vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.